Tudo o que você deseja já existe, só está em uma frequência diferente. As pessoas passam a vida acreditando que precisam correr atrás dos sonhos, quando, na verdade, o que precisam é se alinhar à vibração desses sonhos. Quando sua mente e seu coração estão em harmonia, o universo não tem outra escolha a não ser responder. Não é mágica, é física pura, energia em movimento. O que você pensa, sente e acredita se transforma em um campo vibracional que atrai situações compatíveis com ele. Por isso, quando você reclama, atrai mais motivos para reclamar. Quando agradece, cria mais razões para agradecer. E é aí que começa o verdadeiro domínio. Entender que a energia não erra, ela apenas devolve o que você emite. A maioria das pessoas desperdiça o poder que tem dentro de si porque vibra em dúvida. Querem prosperidade, mas pensam em escassez. Querem amor, mas vivem na vibração da carência. Querem paz, mas alimentam o caos. Bob Proctor dizia que o segredo não é lutar contra o negativo, mas substituí-lo pelo positivo até que ele desapareça. E isso só acontece quando você escolhe conscientemente o que quer sentir. Pare por um momento e observe o que está vibrando agora. Suas emoções são o mapa mais fiel da sua frequência. Se há tensão, medo ou culpa, é sinal de desalinhamento. Mas se há calma, gratidão e foco, é o universo confirmando que você está no caminho certo. Lembre-se, nada que realmente te pertence precisa ser forçado. Tudo que é seu chega quando você vibra como se já tivesse. A vibração que você emite é a sua verdadeira linguagem com o universo. Não importa o que você diga em palavras, o que comanda a sua realidade é o que você sente de forma constante. O universo responde à frequência emocional, não ao discurso racional. É por isso que tantas pessoas afirmam querer prosperar, mas continuam cercadas por limitações. A mente consciente fala de riqueza, mas o subconsciente ainda vibra em medo e escassez. E enquanto essa discrepância existir, nada muda. O alinhamento acontece quando o sentimento se torna coerente com o pensamento. Não é pensar positivo apenas por um momento, é sentir-se positivo até que se torne natural. Esse é o ponto em que o universo te reconhece. Imagine que você é uma estação de rádio. Se quer ouvir uma música diferente, não adianta gritar com o aparelho, é preciso mudar a frequência. O mesmo vale para a vida. Mudar a frequência é ajustar o pensamento, a emoção e a ação em harmonia. Quando você pensa com clareza, sente gratidão e age com propósito, o universo responde com sincronicidades que parecem coincidência, mas são apenas vibrações se encontrando. Bob Proctor dizia que o segredo do sucesso está em agir como se já fosse. Isso não é fingimento, é treinamento vibracional. É ensinar o corpo e a mente a existirem na frequência daquilo que você deseja antes mesmo de ter. Você pode observar isso nas pequenas coisas. Quando acorda irritado e não muda o estado mental, o resto do dia parece conspirar contra você. O trânsito trava, o computador falha, as pessoas parecem mais impacientes. Isso não é azar, é sintonia. Você está vibrando na frequência do desconforto e a realidade apenas espelha o que sente. Agora, quando começa o dia em gratidão, algo muda. Mesmo os contratempos parecem menores e o universo começa a colaborar. É o mesmo mundo, mas uma mente em outra vibração cria outra experiência. A vibração é o filtro pelo qual enxergamos a vida. Nada lá fora muda até que algo dentro mude. Primeiro, a lei da vibração é a base da lei da atração. Bob Proctor explicava que tudo o que se move, desde o pensamento até a matéria, vibra em uma frequência específica. Quando você pensa de forma negativa, sua vibração se torna densa e ela bloqueia o fluxo das oportunidades. Mas quando eleva a mente, quando cultiva pensamentos e sentimentos de confiança e clareza, sua energia se expande e o universo, que é puro movimento, começa a responder em harmonia. Nada de novo acontece na vida de alguém que continua vibrando nas mesmas emoções de sempre. Por isso, a mudança verdadeira começa na vibração, não na ação. A ação é apenas a consequência natural de uma mente que já se transformou por dentro. A maioria das pessoas espera que o ambiente mude para então mudar por dentro. Elas dizem, vou
Vou ficar em paz quando o problema acabar. Vou me sentir confiante quando tiver resultados. Vou ser grato quando tudo der certo. Mas o universo não funciona assim. A vibração vem antes do resultado, não depois. É a frequência interna que abre o caminho externo. Quando você escolhe sentir paz em meio ao caos, o caos perde o poder sobre você. Quando decide ser grato, mesmo sem ver motivo aparente, o universo cria motivos para justificar sua gratidão. É por isso que Bob Proctor dizia que o sucesso é uma consequência natural de um estado mental bem dirigido. Você não atrai o que deseja, atrai o que você é no nível vibracional. E é nesse ponto que surge a virada. Quando você entende que a vibração é sua responsabilidade, tudo muda. A vida deixa de ser uma sequência de acasos e passa a ser uma construção consciente. A pergunta não é mais por que isso está acontecendo comigo, mas o que minha energia está emitindo para criar essa experiência. Essa simples mudança de foco tira você da posição de vítima e coloca no papel de criador. Nada externo pode afetar alguém que domina o próprio estado interno. E isso não é repressão emocional, é inteligência energética. É escolher deliberadamente o tipo de energia que você quer expandir, mesmo quando as circunstâncias testam sua paciência. Porque no final, vibrar alto não é negar o problema, é não deixar que ele defina a sua frequência. Transformar energia negativa em força criativa é o que diferencia os que apenas sobrevivem dos que verdadeiramente prosperam. Todo sentimento tem uma função, inclusive a dor, a raiva, o medo. Essas emoções não são inimigas, são sinais de desalinhamento. Elas aparecem para te lembrar que você se afastou da vibração da harmonia. E é nesse instante que você tem duas escolhas: permanecer reagindo ou elevar a frequência. Quando algo te irrita, o impulso natural é resistir, se defender, atacar. Mas quando você respira fundo e observa, sem julgar, essa energia começa a se dissolver. E o que antes era um bloqueio se torna uma ponte. O que era dor se transforma em consciência. O que era medo se converte em foco. Tudo depende de como você interpreta a vibração que está sentindo. Proctor dizia que a energia não se destrói, apenas se transforma. E esse é o segredo da vibração consciente. Não lutar contra as emoções, mas redirecioná-las. O medo, quando compreendido, se transforma em prudência. A raiva, quando canalizada, vira impulso para agir. A tristeza, quando acolhida, abre espaço para o autoconhecimento. Nada é desperdiçado quando você aprende a vibrar de forma intencional. Por isso, as pessoas que mais crescem não são as que nunca sofrem, mas as que usam cada emoção como combustível de expansão. O poder está em escolher o que fazer com o que sente. E quanto mais você pratica esse domínio interior, mais o universo responde com experiências compatíveis. A vibração é o idioma da vida, e aprender a falá-lo conscientemente é o primeiro passo para criar o que deseja. Há um instante em que tudo se encaixa. É quando você percebe que não há forças contrárias tentando te impedir. Há apenas vibrações diferentes competindo por sua atenção. A vida não te sabota, ela apenas reflete o seu estado interno. E quando você muda a sua frequência, o espelho muda também. Esse é o ponto em que o poder interior desperta. O medo deixa de ter domínio, o passado perde o peso e o futuro deixa de ser uma incógnita. Você entende que não precisa controlar o mundo, apenas precisa controlar a energia que entrega a ele. A partir desse momento, a realidade se reorganiza para atender à nova vibração. Pessoas saem, outras chegam. Portas se fecham, mas outras se abrem. Nada é aleatório. É apenas a lei respondendo à nova frequência que você decidiu sustentar. Bob Proctor costumava dizer que a mente é o centro de vibração do ser humano. E ele tinha razão. O corpo apenas expressa aquilo que a mente emite. Quando a mente vibra em paz, o corpo relaxa, o ambiente muda e até o tempo parece desacelerar. Quando vibra em caos, tudo ao redor se torna denso e confuso. Por isso, o autodomínio é a verdadeira liberdade. Não é o controle dos outros, é o controle da própria vibração. A cada pensamento você está escolhendo o que está criando. A cada emoção que mantém, está afirmando o que deseja perpetuar. O universo não entende
entende pedidos, entende energia, e a sua energia está constantemente dizendo: é isso que eu quero. Se o que você sente é medo, o universo responde com situações que o confirmem. Se o que você sente é confiança, o universo conspira para provar que você estava certo. Quando você muda a vibração, muda também o tipo de pessoas e situações que se aproximam. Isso é a ressonância, o princípio invisível que faz com que semelhantes se atraiam. É por isso que, quando alguém começa a crescer, antigos vínculos se dissolvem. Não é rejeição, é diferença de frequência. E o erro mais comum é tentar manter relações, hábitos ou pensamentos que já não vibram na mesma sintonia. O universo não pune, ele apenas reorganiza. Pessoas saem da sua vida porque não conseguem mais sintonizar o novo som que você emite. O mesmo acontece com lugares e oportunidades. Quando sua vibração se eleva, o que não está em harmonia simplesmente se afasta. E o que está no mesmo tom começa a surgir com naturalidade, sem esforço. É por isso que Bob Proctor dizia que a mudança não é algo que você faz, é algo que você se torna. É nesse ponto que muitos se confundem e tentam forçar o processo. Querem manter tudo como estava, enquanto afirmam que estão evoluindo. Mas a verdade é que não se pode vibrar alto e continuar preso a frequências baixas. O crescimento exige espaço. O silêncio entre uma nota e outra é o que cria a melodia. Do mesmo modo, o intervalo entre quem você era e quem está se tornando é o que define sua nova frequência. Não é perda, é transição. O desconforto de deixar para trás o velho é apenas o sinal de que a nova vibração está tomando forma. Aceitar isso é permitir que o universo te reposicione. Resistir é continuar vibrando no mesmo ciclo. Quando você entende isso, para de forçar o destino e começa a fluir com ele. Ação inspirada é o estágio em que a vibração se transforma em realidade. Diferente da ação forçada, que nasce do medo e da pressa, a ação inspirada vem da clareza e do alinhamento. Quando você vibra em harmonia com aquilo que deseja, não precisa empurrar o rio. O fluxo te conduz naturalmente. As ideias certas aparecem, as pessoas certas cruzam o caminho e as oportunidades se revelam no momento perfeito. Bob Proctor dizia que o universo ama a velocidade, mas nunca a pressa. A diferença está na vibração por trás da ação. A pressa vem da escassez, do medo de perder. A velocidade nasce da confiança, da certeza de que o que é seu já está a caminho. E quando você age com essa convicção silenciosa, tudo começa a se mover com uma precisão quase mágica. Mas o segredo está em manter a vibração, mesmo quando o resultado ainda não chegou. É fácil vibrar alto quando as coisas estão dando certo. O desafio é permanecer nessa frequência enquanto o universo organiza o invisível. É aí que a fé se transforma em ferramenta vibracional. Fé não é esperar de olhos fechados, é agir com a certeza de que já deu certo. Quando você pensa, sente e age em alinhamento, cria um campo energético tão coeso que nada pode detê-lo. A vibração torna-se uma declaração silenciosa ao universo. Eu já sou. E o universo responde, então seja. Nesse ponto, a realidade deixa de ser algo que você tenta controlar e passa a ser um reflexo do seu estado interior. Tudo o que antes parecia impossível começa a acontecer de maneira natural, sem esforço, porque você finalmente está agindo a partir do fluxo e não contra ele. Chega um momento em que você percebe que a verdadeira paz não é ausência de problemas, mas domínio da própria vibração diante deles. O mundo continua se movendo, o caos continua existindo, mas você não vibra mais na frequência do medo. Você observa, respira e responde com calma, porque entende que nada externo pode afetar o que está em equilíbrio interno.
Essa é a vibração da maestria, o ponto em que a mente se torna um instrumento de criação e não de reação. A partir daí, os desafios deixam de ser muros e se tornam portas. Cada obstáculo revela algo sobre a sua frequência atual, e ao ajustar sua energia, o obstáculo desaparece. É por isso que pessoas com vibração elevada parecem ter sorte. Não é sorte, é sintonia. Elas não correm atrás das soluções, elas se tornam as soluções. Essa vibração de equilíbrio cria um tipo de força silenciosa que nada abala. Você não precisa mais provar nada a ninguém, nem convencer o mundo do seu valor. A vibração fala por você. Ela se manifesta em seu olhar, em suas atitudes, em sua presença. E essa presença, quando está em alta frequência, transforma qualquer ambiente. É o que Bob Proctor chamava de influência energética, a capacidade de elevar quem está por perto apenas sendo. Você não precisa discursar sobre vibração. Basta ser o exemplo vivo dela. Quando sua energia é coerente, as palavras se tornam secundárias. O universo reconhece a vibração e responde. O que antes exigia esforço, agora acontece de forma natural, porque você finalmente entendeu o segredo. Não é o mundo que precisa mudar, é a sua vibração sobre o mundo. A vibração é o ponto de partida e o destino final. Tudo o que você vive, sente ou experimenta é o reflexo da frequência que sustenta. E a beleza disso é que ninguém pode escolher por você. Esse poder é inteiramente seu. Não importa o que tenha acontecido antes, a cada novo pensamento você está definindo o tom da sua próxima realidade. Você pode continuar vibrando nas memórias do passado, ou pode decidir elevar sua energia agora e criar algo completamente novo. O universo não faz distinção entre o pequeno e o grandioso. Ele apenas responde à intensidade da sua vibração. Por isso, quando você se mantém firme em gratidão, foco e fé, as circunstâncias começam a se dobrar diante da sua coerência interna. O mundo exterior é maleável e quem vibra com intenção o molda sem esforço. Então respire fundo, sinta o silêncio entre um pensamento e outro. É ali que o universo te escuta. Tudo o que você deseja já existe em uma frequência de abundância e harmonia. O que precisa é alinhar-se a ela, sem pressa, sem dúvida, com a certeza de que está no caminho certo. A vibração não é sobre acreditar, é sobre sentir. Quando você sentir de verdade, o universo não terá outra escolha senão responder. Agora escreva nos comentários: eu escolho vibrar alto todos os dias. E se essa mensagem tocou algo em você, inscreva-se no canal O Poder da Consciência, Bob Proctor. Curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa despertar para essa verdade. Lembre-se, nada no universo é fixo. Tudo vibra, tudo responde. E quando a sua energia se alinha ao propósito certo, o impossível se torna inevitável.